Brunão, vamos lá, cara. Assim, primeiro eu quero saber como é que começou na tua cabeça a ideia de fazer algo que a percepção que eu tenho é que cada vez tem menos gente fazendo. As TVs abandonaram as reportagens, as grandes reportagens. A gente vê muitos documentários. Hoje as pessoas assistem bastante documentários, mas sempre com origem gringa, graças também ao boom dos streamings, mas que é uma coisa que está começando a ficar... O Brasil, eu acho que está começando a produzir agora um pouco mais. Como é que surgiu essa ideia do documentário na sua vida, de fazer esse tipo de trabalho, série documental, enfim? Cara, eu sou jornalista de formação, né? Eu fiz uma carreira muito paralela, assim. Não trabalhei muito tempo em veículos. Eu tive durante muitos anos uma agência, das primeiras agências de branded content aqui no Brasil. E eu entrei já nesse mercado quando eu comecei a fazer branded content lá uns 20 anos atrás, pela ideia de contar as histórias que eu queria contar e encontrar marcas que tivessem a ver com elas, que quisessem alguém que contasse as histórias que eu queria contar. Então a gente vê aqui, tem algumas e tal, que hoje em dia isso é muito mais comum. Quando eu comecei não era, e eu achava que isso talvez pudesse ser um caminho para mim. Então, de alguma forma, eu sempre lidei com a linguagem documental, porque seja criando histórias para marcas e tal, a maior parte das vezes as minhas entregas eram com conteúdos, vamos dizer assim, reais, não ficcionais. Também dirigi muito um clipe, show de música e tudo, mas assim, esses conteúdos sempre foram a principal mola das minhas entregas, das coisas que eu fazia e depois que a minha empresa passou a fazer. E durante, sei lá, uns 15 anos, não sei exatamente, 12, 15 anos, alguma coisa assim, eu fiquei muito ligado nesse formato de pensar as histórias, os campos, os interesses que eu tinha, encontrar as empresas. Num determinado momento eu mudei, eu falei, cara, eu acho que agora eu quero começar a fazer algo mais autoral, menos vinculado à necessidade de ter uma empresa naquele segmento, mas mais ter uma distribuidora, um veículo que me permitisse criar algo mais autoral. E aí foi na hora que eu comecei a migrar para fazer os documentários. Já estava na indústria do esporte, trabalhava com esporte. Fui 2 anos vice-presidente de marketing do Vasco. Então já tinha conexões, mas ali eu tinha saído do clube, mas eu estava achando como é que eu queria continuar lidando com a indústria do futebol. E eu falei, cara, talvez seja essa hora de... Quando teve a série do Jordan, né? A série do Jordan foi uma série muito importante para mim. Foi a que deu um estalo de... Falei, cara, a galera não está contando as histórias do esporte desse jeito e tem uma força muito grande de fazer isso. Mas não era só por ser documentário, era mais do que documentário, assim, tradicional, porque eu acho que você falou aí também, cara, eu acho que existem os documentários que eles têm essa cara de grandes reportagens, de aprofundamento no assunto, mas o que me pegou não foi isso. Quando eu vi a série do Jordan, foi assistir uma série, eu vivi a era Jordan toda, era um moleque e tal, eu sabia tudo o que ia acontecer naquele filme, mas eu assistia vidrado com a sensação de que eu estava fazendo uma série de suspense. Porque a linguagem, a forma de dirigir, a forma de montar, fazia você ficar alucinado. E eu falei, cara, que genial, porque eu já sei o final. Não é que nem você pegar uma série de ficção que você não sabe como é que vai acabar, né? Tá na mão do autor, do criador. Aquilo eu já sabia que ele ia ser campeão no final, mas eu estava vidradão. Parecia que eu não tinha noção. 20 anos depois eu estava revivendo aquela mesma emoção. E eu falei, pô, isso é muito maneiro. E aí comecei a ter vontade de fazer documentários para fazer desse jeito. Para fazer com essa pegada muito influenciada pelas séries norte-americanas, por essa linguagem dos últimos 15 anos aí que a gente viveu do audiovisual. Eu falei, cara, trazer isso para o esporte é algo que me interessava ali, por já ter dirigido muita coisa. Eu estava há muitos anos sem dirigir, na verdade, quando eu vi essa série. Foi o que me trouxe de volta uma chama de diretor. Eu estava muito ligado a uma carreira mais executiva, de executivo mesmo. Passei muitos anos fazendo isso, até que virei executivo do meu clube, tudo, lá no Rio. Mas nessa hora a chama do diretor acendeu de novo e eu falei, cara, acho que dá pra fazer. A primeira foi do Romário, exatamente porque era uma história... Eu falei, cara, essa história é muito foda. A gente pode usar esses palavreados pra... Pode, pra caralho. Fica no boteco, mano. Fica à vontade. Então, esses palavreados, essa história, a qualidade de história, de falar, cara, eu já conhecia um pouquinho, já tinha muito interesse pela história do Romário. Desde pequeno, eu me lembro me chamava a atenção. Eu falava, cara, meu irmão, a quantidade de maluquice que acontece na vida desse cara. De alguma forma, desde moleque, eu estava nutrindo o material que veio a ser a série um dia. Eu não sabia que ia fazer a série com aquele material.
Mas na hora que me deu estalo, eu já vi a série de Jordan, eu falei, cara, o Romário tem um negócio parecido aqui no Brasil. Aí eu dediquei, fiquei um tempo estudando para confirmar aquela sensação que eu tinha. E aí elaborei, criei o que foi aquela série, com todos os caminhos que a série teve, já na largada, porque sabia que era... A principal coisa não era contar de um personagem vitorioso, era contar uma história inacreditável. Você fala, meu irmão, não é possível que isso aconteceu de verdade. Meu mote sempre é esse. E a máfia do apito, de novo, isso acontece, porque tem o caso, agora, hoje, o dia que a gente está aqui fazendo essa entrevista, é o dia que completa-se 20 anos que o escândalo foi revelado. Mas, e óbvio que essa efeméride ajuda comercialmente, ajuda até a justificar que a gente esteja aqui agora, mas o meu tesão não era porque ia ter uma efeméride, porque o caso era grande, é porque quando o caso grande, ele chama a sua atenção, pô, será que tem alguma coisa aqui? E na hora que eu começava a fazer as minhas avaliações se tinha algo que me interessava ali, quando eu comecei a perceber que aquela história era muito mais complexa do que a reportagem tinha revelado e as consequências, né, de anulação de jogo, refação de jogo e tal, falei, cara, essa história é muito maluca, era muito alucinante como é que dois malucos combinam por telefone e fraudam o maior campeonato, o campeonato do time da seleção campeão do mundo na época. O Brasil era campeão do mundo em 2005. Dois malucos lá, de maneira completamente precária. E aí você vai indo, vai entendendo a história. Vê que os caras, na verdade, se meteram numa grande rascada, numa aventura invertida, né? Porque a aventura sugere uma coisa épica, positiva. Não, os caras estavam sendo destrutivos ali. Mas a história era muito alucinante. E aí, quando eu comecei a ver a história, conversa com o Rizek, conversa com a Thaís Oyama, que é outra repórter da Veja, que fez a matéria, você vê o quanto foi maluco também a rotina deles na investigação. Ao Ministério Público, a mesma coisa. Eu comecei a ver a quantidade de gente que tinha vivido 6 meses alucinantes nas suas vidas. Né? Com quase todos os personagens que a gente trata na série, eles falam como um dos grandes momentos da vida deles. Aquelas histórias que dificilmente acontecem 2 vezes na vida de um ser humano comum. Né? Falei, cara, isso aqui é foda. Isso aqui sim vale a pena fazer. Por sorte, era um caso gigante, que ajuda comercialmente, chama mais atenção. Mas o meu tesão maior é falar, cara, essa história, eu quero que as pessoas assistam isso e falem, meu irmão, não é possível, esse cara tá inventando, isso não aconteceu. Aí que essas são as histórias que eu acho maneiras de fazer. Mas antes, pra gente voltar, o Romário. Cara, eu tenho muita curiosidade de como que você chegou com um projeto pronto e chegou pro baixo e mostrou assim, ó, cara, quero contar sua história. Qual foi a reação dele? Cara, quando você trabalhou no VAR, você já tinha relação com ele? Não, o Romário, eu tinha essa agência, né, a 14, que era minha agência durante muitos anos, e a filha do Romário, a Moniquinha, ela trabalhava numa empresa que era cliente da minha agência. Então minha agência atendia essa conta e tal, e a Moniquinha estava lá, e eu conhecia a Moniquinha no dia a dia, ela era na agência, conversava, estava lá e tal. Quando eu vi a série do Jordan, me deu esse estalo. Por acaso, eu tinha um acesso ao Romário através da Moniquinha. Eu liguei pra ela e falei, Moniquinha, tá vendo a série do Jordan? Ah, não sei se ela tava vendo, não lembro se ela já sabia o que era. Devia estar... Falei, cara, temos que fazer uma com o seu pai. Acho que dá pra fazer uma com o teu pai. Tô pensando aqui. Eu expliquei pra ela, já conhecia a forma como eu pensava, tanto é que a empresa já trabalhava com a minha agência. Minha forma de criação de conteúdo já era algo que eu acho que ela tinha uma admiração, que ela curtia. Então, eu já tinha um endosso, de alguma forma, dela, de que, cara, se esse cara fizer... vai vir um negócio bacana. O sucesso da série do Jordan era algo muito forte naquele momento, e certamente foi isso que mexeu com o Romário, porque eu não falei isso para ele para ganhar ele, eu realmente acreditava e acho mesmo. O Romário influenciou muito a minha vida em muitos sentidos, muito antes de eu conhecê-lo, né? E sem falsa modéstia, no estilo Romário, eu acho que a nossa talvez seja melhor que a do Jordan, entendeu? Não tem muito pudor de falar isso. Mas se não fosse do Jordan, eu não teria feito a do Romário. E o Romário disse isso pra mim também uma vez quando terminou. Ele falou, porra, eu lembro que tu veio aqui cheio de marra, falar que ia fazer a série igual a do Jordan. Eu falei, porra, tá bom. Porra, tu fez, bicho. Ficou bom pra caralho. Ficou, porra, tu cumpriu. Porra, tu falou e entregou. Assim que tem que ser. Daquele jeito do Romário. Maravilhoso. Depois, né? E aí era isso mesmo. Eu tinha confiança de que eu podia fazer, mas obviamente que eu tinha... O maior mérito era dele. Tinha uma história ali que... alguém dedicado, atento, com as vontades que eu estava de fazer bem feito, também teria feito algo naquele nível, entendeu? Cara, então, assim, uma curiosidade técnica que eu tenho, que é o seguinte, quando eu assisti a The Last Dance, né, que é a série do Jordan, eu fiquei impressionado com a quantidade de material gravado que os caras tinham, de muita coisa ali. Parece que tudo aquilo foi muito documentado, muito filmado, como se
lá no início dos anos 90, fim dos anos 80, já se soubesse que um dia fossem precisar daquelas imagens para se fazer um documentário. É impressionante a quantidade de imagem que aquele documentário tem. E essa é uma cultura mesmo americana de documentar tudo o tempo todo, de ter muito bastidor de tudo, de não ser, né? Aqui a gente tem uma ojeriza da documentação da derrota. Mesmo que não vá pro bastidor do time, eu acho que aquilo tem que ser documentado, tem que ter uma... Eu vejo que a gente tem que ter uma dificuldade para criar uma cultura de documentação do que rola ali para e humanização, né? Para pensar num conteúdo depois. A derrota hoje pode ser uma merda, mas ela contada daqui a um ano, uma derrota que lá no final virou vitória, aquilo vira um diamante. Então, e eu vejo uma grande dificuldade, inclusive profissionais do futebol, treinadores, etc., rechaçando. Aqui não, meu vestiário não entra ninguém, etc e tal. O quão difícil... Nessa série do Romário, por exemplo, que ela se parece com a do Jordan no sentido também de ser sobre um personagem, que é você se basear sem ter, muitas vezes, a imagem desse bastidor, e só o relato, né? Tipo, sei lá, contar a história do cara no Barcelona. A gente não tem tantas imagens do vestiário do Barcelona, dele lá trocando ideia com o Cruyff. Seria do caralho se tivesse. O que isso impacta na hora de construir a questão lúdica para contar essa história e de um jeito que as pessoas enxerguem o que está acontecendo sem enxergar? Cara, você falou várias coisas bem legais aí. A primeira, eu acho que tem a ver mais profunda de educação, né? Você falou da cultura norte-americana, podemos tecer dezenas de críticas, elogios, né? É uma cultura muito forte no mundo, mas tem uma coisa que ela faz desde sempre, ela se autocelebra, ela se envaidece do seu passado e ela preserva a história, ela fomenta. Né? Desde a fundação do Estado americano. E você vê que as famílias americanas têm isso de celebrar a memória dos veteranos de guerra, qualquer coisa os caras celebram memória. Filmar tudo. E isso faz com que eles filmem, documentem desde sempre, porque desde a fundação do Estado norte-americano, esse orgulho do povo, dos seus antepassados, do que veio antes, do que estamos construindo, né? Eu acho que isso impregna de um jeito que é isso, tudo é filmado, tudo sempre esteve filmado. A gente está num país que muitas vezes apagou sua memória, né? Um país que vem de influência europeia, que várias vezes a cultura europeia dizimou culturas pelo planeta fora. A colonização é uma abordagem diferente da imigração norte-americana, de quem fez os Estados Unidos. A gente ficou muito tempo colonizado, é uma outra... E aí eu acho que a gente não tem isso mesmo, a gente não tem incentivo, não tem a percepção da importância de se memorizar as coisas, de se documentar. Óbvio que depois que os celulares chegaram, tudo isso, acho que lá na frente tende a ter uma mudança grande, que hoje todo mundo filma tudo em qualquer lugar. E em algum momento a galera vai olhar para trás e vai encontrar imagens de 60 anos atrás incríveis que não tinham aparecido e vão surgir coisas incríveis. Mas leva um tempo para fazer. No caso da série do Romário, pegando pelo que você... pela recorte que você deu, eu acho que aí tem um pouco da autoralidade, da forma como cada diretor escolhe de contar histórias, né? A gente tem documentaristas, por exemplo, tem um que eu acho que eu mais gosto, que é ele é inglês, ele é descendente de família da Índia e tal, que é o Asif Kapadia, que ele fez, por exemplo, fez documentários sobre Maradona, fez do Senna, fez da Amy Winehouse, já ganhou os 2 Oscars, 1 ou 2 Oscars e tal, com documentários, que, por exemplo, é um cara que ele não filma ninguém pra fazer documentário. Ele só trabalha com o arquivo e a voz das pessoas. Ele não aparece uma cara falando. Não tem. Pô, difícil pra caramba fazer assim. Né? Mas isso dá uma autoralidade, um jeito de trabalhar do cara que faz com que as obras dele sejam... Ele não filma a entrevista? Não tem a pessoa falando. Não tem, só tem o off, que a gente chama tecnicamente. Né? E ele consegue... Óbvio que se ele tem uma imagem do Maradona no vestiário, o Maradona tá falando. Se o Maradona tá olhando pra câmera na entrevista... Mas não é uma produção, ele não está dando entrevista para o documentário, entendeu? As entrevistas são feitas para o documentário, não necessariamente são filmadas. E se são filmadas, a gente não vê as imagens. Isso é difícil pra caramba, mas é um jeito de se fazer. A história do Romário, por exemplo, ela tinha uma outra dificuldade maior do que essa, na minha opinião, que era o fato de que a memória do futebol brasileiro está muito na Rede Globo. Né? E aquela série não era uma série da Globo.
E a gente sabe que existem as disputas e totalmente compreensíveis de... Direitos autorais. de uma plataforma não ceder para outra, querer que a outra faça. Como é que você faz uma série de um personagem brasileiro de futebol sem as imagens dela, né? Então é muito doido. Poucas pessoas comentaram que o Brasil é campeão na série do Romário e não é o Galvão gritando é tetra, sabe? Tipo, conseguir que as pessoas assistam, fiquem pilhadas, esqueçam disso, é um artifício muito difícil. Tem que achar muito exercício para isso. Então, nesse caso, o nosso caminho foi, de fato, apostar na primeira temporada da série como um recorte ali de pré-94 até a 94. Primeiro porque eu achava que daria pra fazer 2 temporadas, acho que dá pra fazer 2 temporadas, mas também como uma forma de, a primeira parte da carreira do Romário não tá no Brasil, tá fora do Brasil, e eu dependo menos daquele acervo. E o que era uma dificuldade virou o grande mérito da série, porque a quantidade de material que a gente buscou nas TVs holandesas, nas TVs espanholas, muita coisa que não tinha essa abundância que você falou. Mas ele passou muito tempo lá, né? Então, ainda que tivesse muita coisa, se fosse os Estados Unidos, teria 60 vezes mais, mas a gente conseguiu ver muitas imagens que o Brasil não conhecia do Romário. Né? O Romário fazendo uma matéria, quando ele faz, 3 gols na Holanda, de mãozinha dada com a esposa num parque de isso aí eu nunca tinha visto. São coisas que ninguém nunca viu. Nunca tinha visto. Então tem essa força, mas por quê? Porque a gente foi para um território distante, que era a Holanda nos anos 80 do Brasil, tudo muito longe, né? E aí acaba trazendo um pouco isso. Então é um artifício que você acha ali, cara, no final do dia a história tem que ser foda, tem que tá bem contada, tá interessante e dá a sensação que você está vendo tudo isso. E existem 1000 artifícios para chegar lá. Mas certamente, quando a gente fala de qualquer série norte-americana, os caras já partem de 20 anos na nossa frente. Assim, tipo, a quantidade de material que eles têm para fazer qualquer coisa. Na série do Jordan, sei lá, tem uma hora que vai apresentar o Dennis Rodman. Cara, tem um vídeo do Dennis Rodman com 5 anos jogando... basquete em casa, nem o protagonista da série. Meu irmão, que vão formar a imagem do Rodman jogando basquete... 5 anos, cara. Com 5 anos, não sei aonde. Caralho, de onde surgiu essa imagem, brother? Pra que isso? É uma ostentação, um esculacho. É um esculacho. Mas é isso, beleza. A gente vai com o nosso também. Mas tem jeito, dá pra jogar esse jogo, dá pra empatar esse jogo aí, dá pra ganhar também. Qual que foi a maior dificuldade, seja técnica ou estrutural, pra fazer a série do Romário? Seja com personagens, roteiro... Do Romário? Cara, você falou da Globo, pra aproveitar a pergunta. E assim, eu quero uma opinião que eu quero. Assim. Me parece que também, comparando com a questão norte-americana, essa colaboração em prol da obra me parece um pouco maior. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura de tipo assim, vai sair no streaming adversário, os caras vão ganhar dinheiro e eu não vou emprestar a imagem pra esses caras. Mesmo que dentro desse documentário, se as imagens forem cedidas, os créditos possam eventualmente ser dados. E tem que ser dados. E tem que ser dados. Essa imagem, agradecer aqui. Mas existe ainda uma coisa meio bélica, né? Isso aqui é nosso. Como é que você vê pra onde isso está caminhando? Acho que não é uma questão da Globo, isso é uma questão do mercado no Brasil. Acho que todos eles se comportam meio assim uns com os outros. Mas acho que tem melhorado, tem mudado. Eu acho que, obviamente, a gente vem de uma trajetória do Brasil, que o Brasil, ao contrário, muito mais que nos Estados Unidos, teve nos últimos 40, 50 anos de comunicação, um player muito mais forte que os outros. E que esse player vai defender o mercado dele até onde ele possa com as armas que ele tem. Né? Então eu acho que é uma regra, é um livre mercado, é disputa de quem tem o quê. Às vezes eu acho que a legislação podia ser um pouco mais generosa em relação a esses temas, podia ser um pouco mais... Tipo, passou o conteúdo de tantos anos, vira domínio público, coisa assim. Não só... Enfim, eu teria milhões porque assim, não é essa questão, como eu falei, não é com a Globo, mas eu acho que existem fatos jornalísticos que... porque o papo vai ficar chato, assim, mas tentando não fazer ele muito chato. Quando você tem uma imagem, por exemplo, você tem uma imagem de um jogo do Campeonato Brasileiro, né? Tem muitos direitos ali, não tem um direito só. A Globo tem o direito porque ela pegou essa câmera, né? Que nem vocês estão aqui com essa câmera, a imagem é de vocês estão gravando, vocês têm essa imagem, né? Mas aí tem o meu direito de imagem, que é meu, Bruno. Então aqui já tem 2 coisas. Eu cedi o direito de imagem para vocês têm o material em si, essas 2 coisas juntas, combinadas, podem virar para um terceiro lugar. Se vocês quiserem pegar essa imagem aqui, que a gente fez o podcast, botar numa série,
Não foi para isso que eu eventualmente autorizei. Aí vai ter que renegociar de novo, voltar, porque você tem a imagem, mas não tem a minha autorização para aquilo. O assunto, ele é complexo. Burocrático. Burocrático, né? Então, por exemplo, chega nos anos 80, por exemplo, você tem campeonatos onde a imagem é da Globo, porque a Globo levou o cinegrafista dela para filmar, no Maracanã, mas o Campeonato Carioca, por exemplo, tinha o direito de transmissão. O que é a transmissão? É ao vivo. Ninguém nos anos 80 pensava que aquele material ia ser usado depois, eu não sei se lá, no Globo Esporte, no dia seguinte, acabou. Né? Não tinha previsão de série. Então, por exemplo, não tem contrato sobre isso. Quem tem essa imagem? Como é que se autoriza essa imagem? Né? Se não tem dono o uso posterior. Então, juridicamente é complexo e dá para melhorar, para facilitar alguns acessos às imagens. Mas eu acho que, obviamente, eu, com o material que eu tenho, que eu já produzi na minha vida, eu tenho o mesmo zelo, o mesmo cuidado. Eu tenho coisas incríveis, não é por isso que eu tenho algo incrível, que alguém quer fazer algo com aquele meu negócio incrível, que eu vou ceder de qualquer situação. Eu sei disso. E eu também protejo as coisas que eu faço. Em algum grau, eu entendo que isso aconteça. Eu acho que essa disputa, como a própria distribuição hoje tem muito mais gente fazendo conteúdo, mais canais, mais plataformas, né? Estar aqui com a audiência que vocês têm, que há 15 anos era inimaginável isso, mostra que o mercado está tá evoluindo isso também. Agora, voltando na primeira pergunta ali das dificuldades do Romário, cara, eu acho que foram muitas, né? As duas principais eu acho que foram, que a gente chama, vai estar parecido, o licenciamento de muito material, porque a gente rodar o mundo atrás de imagem, e cada um segundo, para quem não trabalha com audiovisual, geralmente é dividido em 29 ou 24, em 30 ou 24 unidades, que chama de frames, né? Cada frame é uma fração de um segundo. Qualquer frame que eu coloco numa série de 4 horas e pouco, quando Romário, ela tem que ser autorizada. Isso não é meu. Qualquer coisa. Qualquer som. Se eu tenho uma música tocando, tem um Romário numa boate, tiver uma música no final, eu só posso aquela imagem se eu for no dono da música e autorizar a música. Então, cara, você imagina a complexidade que é fazer todas essas licenças acontecer. Isso foi algo muito difícil. E aí não é simplesmente ligar pro cara, o cara autorizar, negociar, aí a plataforma que você faz tem uma regra, tem que licenciar de X, Y, Z. Às vezes um país é de um jeito, outro país é de outro. Então é uma complexidade jurídica muito chata, muito trabalhosa, foi muito sofrida. Acho que essa foi a maior. Teve alguma coisa que vocês tiveram que eliminar porque vocês não conseguiram o licenciamento? Teve coisa que a gente conseguiu. Seja porque não deram licenciamento, às vezes porque você não localizou o detentor do direito, não tem muita certeza que aquilo pode ou não virar um processo, o advogado fala, cara, não pode usar isso. Teve bastante coisa. E a outra também foi que a gente produziu, como a gente está falando, foram muitas... A gente está conversando em off, antes de começar, não sei se a gente falou em on e off. Mas foram mais de 80 entrevistas, né? A gente gravou em 10 países no meio da Covid. Então isso foi também uma logística muito complicada. Conseguir acessar tanta gente grande, né? Roberto Baggio, Guardiola, Stoichkov, durante a Covid, com várias restrições sanitárias de entrada nos países. E às vezes você planejava a viagem, a fronteira fechava. E, cara, também foi outro BO grande também de fazer durante a Covid. No approach para conseguir convencer um Guardiola da vida, é muito mais fácil você chegar com a chancela de, para o documentário do Romário? Ou tiveram pessoas que... não quero falar, putz, Romário... Romário, eu não lembro de ninguém que não... Quer dizer, o Zagallo não quis falar. O Zagallo... Tava vivo ainda. Tava vivo. O Miller não quis falar. Acho que o Dunga não quis falar, na época o Dunga tava brigado com o Romário, eles fizeram as pazes depois. Deve ter mais alguém. A gente coloca... Tem umas notas no final de alguns episódios, pessoas que são citadas, que foram procuradas e não quiseram falar. Mas... que eu me lembro agora, deve ter mais um outro que eu estou esquecendo.